Opa, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje para resolver e para tentar responder uma curiosidade que surgiu aí nas redes sociais nos últimos dias. Uma página fez uma pequena enquete perguntando se as pessoas sabiam qual é o país com o maior número de pirâmides em seu território. E de uma forma geral, quando falamos em história e falamos em pirâmide, logo nos remetemos à civilização egípcia. Essa faraônica civilização que marcou a história do desenvolvimento humano tem como um dos seus grandes símbolos justamente estas construções piramidais. Mas a resposta correta o país que hoje tem o maior número de pirâmides em seu território hoje é o Sudão. Um país vizinho do Egito, né, que fica aí ao sul do país onde hoje está o Egito, atualmente detém o maior número de pirâmides em seu território. E aí hoje eu estou aqui para responder um pouquinho do porquê o Sudão hoje tem o maior número de pirâmides em seu território. O Sudão foi, ao longo da história, no seu território, o local onde surgiu, se desenvolveu o reino de Kush. Um reino que surge há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, às margens do rio Nilo, né, uma civilização que se desenvolveu aí abaixo do Egito, abaixo das cataratas que compõem o rio Nilo, e ali se desenvolveu uma das mais majestosas civilizações e culturas africanas, e também um poderosíssimo império, tanto em sentido econômico, militar, cultural, nesse sentido. Este reino de Kush, ele tem uma ligação extremamente próxima com o Egito, já que esse reino ele se desenvolve pela junção de algumas várias tribos aí há cerca de 2 milênios antes de Cristo, e ele tinha uma importante localização geográfica, já que ele fazia a ligação entre o território do continente africano com o território, né, mais ao norte dos hemisférios, né? Ele fazia uma ligação importante com territórios do Oriente Médio, com territórios do Mar Mediterrâneo. Então ali se desenvolveu algumas das principais rotas comerciais do território africano. Também nesse território você tem uma grande concentração de minerais preciosos, em especial o ouro, e é justamente daí que vem um dos nomes dessa região, já que os árabes chamavam essa região de Núbia, que em árabe significa terra do ouro. Então a grande maioria desse metal precioso utilizado pelos egípcios ao longo da sua história foi fornecido justamente pelo reino de Kush. Né? Então a relação do reino de Kush com os egípcios sempre foi muito próxima, mas nem sempre amistosa. Entre o surgimento e centralização política do reino de Kush até mais ou menos 1530, o reino de Kush foi dominado de uma forma muito direta pelos faraós egípcios. Inclusive quem nomeava os reis de Kush era o faraó do Egito. E essa dominação ela se deu até por volta do século 8 a.C., quando os egípcios atacados, né, já que o Egito ao longo da sua história sempre foi muito cobiçado pelas suas riquezas, pela prática da agricultura, enfim, pela sua grandiosidade, muitos povos almejavam o território e as riquezas egípcias. Então no século 8 os egípcios foram invadidos e dominados pelos assírios. E como uma forma de se livrar e conseguir deter os assírios, os faraós egípcios pediram ajuda ao reino de Kush, que prontamente os ajudou a enfrentar os assírios, expulsou os assírios do seu território, mas este episódio na história da relação dos dois povos acabou fortalecendo de forma bastante significativa o reino de Kush em questões militares e políticas sobre os egípcios. E a partir daí, em 1750, começa então a 25ª dinastia, com a dominação de Kush sobre o Egito. Então, aproveitando esse fortalecimento político, Kush domina o Egito durante um determinado momento. Então, a 25ª dinastia egípcia é formada por faraós que têm origem no reino de Kush. Então, Kush domina o Egito até 660. Então, esse período, essa dinastia, essa 25ª dinastia, é conhecida na história
pela nomenclatura dos faraós negros, por essa origem, então, cuxita, né, sobre esses dois territórios, né? Os faraós ou as construções desse período são bastante características, já que os faraós que têm origem em Cush, eles produziram monumentos sempre com a representação das duas serpentes, já que tanto o Egito quanto o reino de Cush tinham entre os seus símbolos uma serpente nas coroas. Então, os faraós da 25ª dinastia têm uma coroa com um símbolo com as duas serpentes, que demonstra essa unificação entre os dois reinos. Os ataques dos povos vizinhos, principalmente dos assírios, não cessaram. E aí, por volta aí da metade de 1660, 1650, os assírios conseguem retomar e atacar o Império Egípcio, a civilização egípcia, enfim. E aí os egípcios conseguem enfraquecer o poder político de Cush sobre o Egito e conseguem retomar. Então os reis de Cush têm que voltar para o seu território mais ao sul, aonde se reorganizam então em redor das suas cidades, da unificação dos seus territórios. Né? O reino de Cush, ele desaparece, o seu declínio acontece no início da era cristã, por volta do século III. Então, entre alguns fatores desse desaparecimento, desse declínio, desse império que marcou a história do continente africano, está possivelmente o enfraquecimento do solo, que afetou diretamente a produção de alimento, a prática da agricultura, né? A perca do controle das rotas comerciais, que eram uma das grandes fontes de renda do reino de Cush, e também o desaparecimento e o início do declínio também dos metais preciosos, enfim, em especial do ouro, a partir daí. E aí o reino de Cush vai ficando vulnerável ao ataque de povos vizinhos e acaba sendo anexado pelo império de Ashum, que era um dos impérios vizinhos, um dos povos vizinhos ao reino de Cush. Né? Mas o reino de Cush, ele tem aí uma importante contribuição com o desenvolvimento político, econômico e principalmente cultural do continente africano. E ao longo da sua história, principalmente nos momentos em que ele unificou este reino, e esta proximidade com o Egito fez com que a sua cultura, sua economia, o modo de vida do reino de Cush se assemelhe de uma forma muito próxima ao Egito. Né? Desenvolveram, claro, particularidades, eles têm uma língua própria e infelizmente a história ainda não conseguiu traduzir ela na sua completude, então ainda temos muitas informações para descobrir sobre o reino de Cush, temos muito ainda trabalho arqueológico sobre esse reino, né? O que possivelmente vai nos próximos anos, nas próximas décadas, nos dá muitas informações sobre a história e a contribuição, enfim, desse povo, dessa cultura tão importante nesse sentido. Mas esta proximidade com os egípcios fez com que muito da sua cultura, principalmente religiosa, então, tivesse muito atrelada e muito próxima à cultura egípcia. Por isso, o território de Cush, então, ele detém o maior número de pirâmides que nós temos hoje, que um país tem hoje em seu território. São cerca aí de mais de 200 pirâmides, enquanto o Egito, que é o segundo país, ou a grande referência quando a gente fala de pirâmides, tem aí em torno de 150 em seu território. Elas não são de tão grande porte como as dos egípcios, mas são de tamanhos bastante significativos, variados, de acordo com a cultura, de acordo com o período, de acordo com, né, o contexto histórico daquilo que se quer representar, ou daquilo que está tentando se mostrar a partir dessa construção, né, desses monumentos que ficavam a partir daí. Tá? Então, o país que mais detém pirâmides no seu território, então, é hoje o país do Sudão, porque esse país ele foi o berço da civilização e do reino de Cush, um dos grandes reinos da história do continente africano. Gostou do vídeo? Deixa seu like e segue o canal.